Oi, vlog. Olá, gente! Mas foda-se. Representatividade de emocionados. Ele se bota muito pra baixo, esse coitado dessa equipe. Eu me identifico muito com ele. Eu não aceito que o Scott é um homem loiro. Fogo. Por si só. Você tá me cobrindo? Oi, vlog. Então, pra dar início a essa série, eu e o Vitor, a gente combinou que a gente ia falar sobre as expectativas pra essa leitura. Eu queria dizer que, assim, o meu primeiro contato com essa história foi com o capítulo, eu até esqueci, acho que é 4, capítulo 3 de Hit the Driver, que é o da história deles. Quando eu tava assistindo, eu já tinha lido só os livros do William e do Shane, então eu já tinha lido até o segundo do Long Game. Eu fiquei muito puta com esse episódio, que ele existia. A gente já tem poucos episódios, aí vai e bota um episódio inteiro pra dois caras que eu nunca tinha visto na vida. Gente, fiquei muito puta, confesso, porque a única cena que eu lembrava deles no livro é a cena do rink de gelo. E aí, tipo, bonitinho e tal. Mas foda-se, eu não queria saber a história deles. Mas, quando eu li melhor, assim, sobre como que ia ser o livro, eu acho que eu vou gostar do livro. Eu acho que vai ser um romance legal, assim, meio clichêzinho, gostoso de ler. Até porque eu gosto muito dessa trope do cara ser, tipo, muito famoso, assim, e tal. E aí, se apaixonar por uma pessoa comum, assim, igual o Kip. Que eu acho que eu vou gostar por causa do clichê e que eu acho que vai ser legal. Então, essas são as minhas expectativas para a leitura. Nada além. Um beijo e tchau. Olá, gente! Tudo bom? Mais um vlog em conjunto com a Mai, dessa vez vai ser de Game Changer. Imagino que ela já deve ter explicado tudo aí que vocês precisam saber, então não vou nem falar nada. Mas eu queria fazer minha introduçãozinha aqui, porque eu vou começar a ler o livro, né? Eu pensei, deixa eu gravar antes mesmo de começar, porque senão vai ficar uma coisa meio tipo, nada a ver, sei lá, enfim. Na base da minha cabeça falaram que era pra ser antes, então eu estou gravando antes. No momento que estamos gravando este vlog, o livro já foi anunciado aqui no Brasil, que vai chegar como Virada de Jogo vai ser o nome do livro, só que, né, ainda não foi lançado oficialmente, então a gente vai ler em inglês. Um fato muito importante de mencionar é que eu já li o livro, esse daqui eu já li, e eu li durante o lançamento da série, porque a série foi lançando semanalmente. Como vocês sabem, o terceiro episódio da série é focado nessa história, tanto que o Shane e o William nem aparecem. E quando eu assisti, o episódio me pegou muito. Eu fiquei assim, caralho, eu quero saber, quero entender como vai ser. E eu fiquei muito na pressão de ler antes de sair o episódio 5, que no caso é o episódio que termina a história deles. Eu queria saber o final antes de acontecer realmente o final. Dito isso, quando eu assisti o episódio 5, eu fiquei um pouco decepcionado, apesar de ser um grande episódio, um episódio muito bom. Fiquei um pouco decepcionado porque não trouxe tanto a história deles aqui. Então, se você gostou da presença deles na série, vale muito a pena ler, porque o livro ele é muito mais profundo, tem muito mais acontecimentos. Tem coisas ali que entre o terceiro e o quinto episódio, que a história do casal tem coisa ali, mas não trouxe. Eu entendo não ter na série, né? Porque o foco não são eles. Eu vou introduzir. E eu já falando há 10 horas, né? Outra coisa muito interessante a se falar é que eu não aceito que o Scott é um homem loiro, tá? Ele sempre será um moreno na minha cabeça e na série também ele é moreno. O cabelo do Scott já está canonizado, tá? Não é loiro mais, tá? Pode ser até castanho claro, só que fica mais escuro assim. Mas loiro não vai ser. Enfim, então por eu já ter lido, já ter visto a série, tipo assim, não tem muito aqui o que esperar, né? Porque eu já sei o que vai acontecer. E uma coisa que acontece comigo é que se eu leio o livro e logo em seguida assisto a adaptação, o que fica na minha cabeça é a adaptação. Então eu não tô muito lembrado aqui do livro. Então eu quero saber se o livro vai superar as minhas expectativas, que já são baixas, porque eu acho esse daqui um livro bem padrão. Arroz com feijão na sua melhor qualidade, entendeu? A grande questão agora é, será que o livro vai sobreviver a releitura? Você vai ter que terminar de assistir esse vídeo pra entender. E aí eu também vou ter que lembrar de responder isso. Mas é isso. Tchau. I probably can see weird, don't I? Tantor Audio, a division of recorded. Nossa, eu não consigo enxergar a tela. Vou ter que colocar o óculos, gente. Enfim, estou em 13%. Eu já li 4 capítulos. Eu tava tirando o esmalte das unhas e eu fiquei tipo, tá, deixa eu botar o audiolivro aqui e vou acompanhando um pouco no e-book, um pouco no audiolivro, tipo, eu vou mesclando. Mas falando sobre o livro, tenho algumas coisas para falar, porque eu tô marcando bastante coisa pra lembrar. Onde vê as marcações, gente? Achei. Tipo, eu marquei muita coisa já. Eu queria já começar dizendo que esse livro,
ele acontece muito rápido, né? Em 10% do livro já tá rolando alguma coisa, entendeu? Tipo, não tem tanto uma introdução. Tanto que a primeira cena é basicamente eles se conhecendo. Eu não lembrava que era tão rápido assim. Eu acho que a série é muito desse mesmo formato, nessa mesma velocidade. E eu acho que na série eu senti menos estranhamento, porque é uma série, né? Então, tipo, eu entendi que tinha pouco tempo pra contar uma história de amor. Enfim, mas não estou achando ruim, porque isso já me prende logo no começo da história. Então não tenho muito o que reclamar. Mas só queria dar esse adendo. Eu fiquei um pouco gag, assim, tá? Eu tenho uma leve suspeita de que o Scott Hunter tem toque. Eu não sei se isso vai ser mencionado no livro. Eu não lembro, porque como eu disse, eu li e assisti a série. Aí o que ficou na minha cabeça foi a série, não o livro. Eu tenho esse problema. Uma coisa que eu gosto muito na parte de romance é a parte do flirt. Não necessariamente, tipo, conquistar, mas tipo de... Adorei a Bárbara, sabe essas coisas assim? Tipo, essas brincadeirinhas bobas, esses flirts leves e tranquilos, eu amo. Tudo que eu falo aqui, na verdade, não é spoiler, porque é literalmente os 10 primeiros%. Na verdade, até 13% mais ou menos, então é tipo, é basicamente a sinopse. Mas no momento que eu parei aqui, meio que o Kip entende que o Scott tá realmente dando em cima dele. Tá sendo muito delicioso ver essa trajetória. Eu até gostaria que fosse um pouco maior, porque eu gosto de ver essa evolução emocional. Eu achei os dois super emocionados, mas eu não estou criticando, pois também sou uma pessoa muito emocionada nessa questão. Então eu estou adorando a representatividade de emocionados e importa sim. Uma coisa que eu não lembrava é o quanto o Kip tem uma autoestima baixa, assim, porque todo mundo fala, você é muito lindo, e ele fica tipo, não, gente, eu não sou. Aí eu fico, porque na série não traz essa questão, né? Não construíram esse elemento no personagem, até porque eu acho que não era necessário, porque pouquíssimo tempo pra construir toda essa história, né? E eu acho a adaptação muito fiel. O terceiro episódio da série eu acho muito fiel ao livro. E teve uma parte que eu fiquei gag, porque eu tô escutando o audiolivro também, né? Obviamente, versões diferentes. Eu acho que foi reeditado a versão do e-book e a do audiolivro deve ser bem antiga. Eu não lembro quando que foi gravado, não tenho essa informação. Mas no e-book foi adaptado pra tirar alguns termos homofóbicos do texto em si. No audiolivro, o ator que tá lendo, ele fala os termos e eu fiquei, tipo, muito gag, porque eu não esperava que fosse falar. E eu não sei se cheguei a mencionar, gente, mas da primeira vez que eu li o livro, eu não escutei o audiolivro. Agora eu estou escutando porque já tive uma distância, enfim, eu tenho quase certeza que eu já falei sobre isso, então não vou me prolongar aqui. Mas estou gostando muito, por enquanto, nesses 13% que eu escutei barra li, o livro está sobrevivendo, tá? Eu sei que a Má, ela já leu, tipo assim, muito, porque ela tava escutando o audiolivro, ela já escutou, tipo, umas 4 horas. E agora eu tô assim, vou ter que correr atrás, né, do prejuízo. Volto aqui quando eu chegar em 25%, que deve ser logo mais também, né? Boa noite. Eu e o Vitor, a gente tá fazendo uns processos super legais pra esse vlog de Game Changers e eu estarei acabando com esses processos logo no primeiro vídeo. Gente, eu não estava preparada para ouvir 10 capítulos desse livro. Foram 3 horas de audiobook enquanto eu trabalhava hoje. Girl, what the hell? Gente, não sei. Mas então, assim, tecnicamente a gente tinha umas metas nas quais, batendo essas metas, a gente vinha aparecer pra atualizar e falar o que tá achando. Então eu quero falar sobre o livro. Gente, eu queria dizer que a pessoa que está narrando o audiobook, girl, que voz. Uau! Eu fico um gag quando o Kip abre a boca, porque eu fico tipo, Kip? Que mais? Coisas que eu tenho pra dizer na história até então. Eu acho a história deles querida, por assim dizer, assim. Eu acho que é uma história querida, sabe? A maneira como eles se conhecem, eu acho muito querida, porque o Scott começa a frequentar ali o lugar que o Kip trabalha, que faz smoothies o dia inteiro. E ele começa a voltar porque ele ganha, né, um jogo ali a partir do momento que ele toma o primeiro smoothie. E aí ele começa a usar de superstição, então ele volta e tudo mais. E tipo, cara, que é muito fofo e tudo mais. É bem fofo. Só que eu não sei exatamente qual que... Ai, não sei. Eu acho o Kip um personagem muito fofo, muito identificável. Yes, nós somos pobres. Nós que moramos em cidade grande e não temos dinheiro. E eu acho ele só, tipo, todos os pensamentos, assim, as ansiedades. Então, por exemplo, ele percebe que o Scott tá dando em cima dele, sabe? Ele sabe. Ele, ao mesmo tempo, ele fica, tipo assim, deve ser uma coincidência. Quando as pessoas perguntam, sabe? Quando ele tá sozinho, ele fala, ai, meu Deus, o Scott quer me comer. Mas aí, quando tem alguém, ele fica assim, não, gente, não botem isso na minha cabeça. E eu, tipo, eu entendo muito ele. E eu também fico obcecada só de ter 3 interações com alguém. Não mais, porque eu namoro, mas eu era muito assim também, tipo, ficar obcecado antes de beijar a pessoa, sabe? Eu fui muito assim com meu namorado. Também assim, né?
Eu gosto que ele não está no mundo do rock, então a gente também tem isso de diferente, porque em Rita Driver, né, como era a minha única experiência ali com os livros dela, e se eu não me engano, a grande maioria das pessoas dos romances, né, dos próximos livros, são pessoas que estão introduzidas no mundo do rock. Então, eu gosto muito do Keep não ser. Eu acho legal. Uma coisa que eu preciso dizer é que eu amo tanto o William e o Shane que eu sinto que ninguém nunca vai ser eles, entendeu? Então, tipo assim, inconscientemente eu fico comparando tudo ao William e ao Shane. Porque eles mudaram minha vida. Fazer o quê? Às vezes, tipo, acontece alguma coisa e eu penso assim, ai, saudades do William e do Shane, sabe? Ou antes de começar o livro eu tava assim, ai, eu vou ficar com muita saudade do William e do Shane. Mas gente, o que eu tenho pra dizer até agora, a história tá ok, nem fede nem cheira. Mas eu não tô odiando. Mas, e assim, por exemplo, uma coisa que eu gosto muito que eu tava falando pro Victor, eu amo angst. Então eu amo, tipo assim, os momentos de tensão, os momentos que os personagens meio que se separam. E, obviamente, a gente sabe que eles vão voltar. Mas a gente, sabe, eu sei que na história deles tem isso. Ali uma questão, né, porque o Scott não quer se assumir. Eu tô muito ansiosa pra esse momento que eles vão se separar também. Aí é isso. Oi, amores. Vim trazer uma breve atualização aqui pra vocês. Cheguei em 25% aqui do livro. Ainda continuo com a minha opinião sobre eles serem extremamente emocionados e fica muito mais evidente agora porque é papo de tipo assim, eles se conhecem há um mês, saíram tipo 3 vezes, 4. E o Scott já fala assim, Mori, vamos namorar? Tudo bem. Tá? Não é um julgamento isso. Só que eu não lembrava que era tão rápido assim. Pô, eu lembrava que não era uma coisa tão demorada. Mas no meu imaginário não era uma coisa tão assim instantânea. Outra coisa que eu queria falar é sobre a questão do Keep e sua autoestima, né? Porque, Bi, nossa, tá chato. Eu sinto que eu vou comparar muito a minha experiência, minha primeira experiência de leitura com esse livro, pois tá sendo bem diferente, entendeu? Da minha primeira vez que eu li, eu achei, tipo assim, super ok o livro. Ele é mais do mesmo, nada muito diferente, mas eu estou achando mais legal em questão de construção de personagem. Porque da primeira vez eu acho que eu não tava focando tanto nessa questão dos personagens em si, muito mais no romance, no relacionamento, porque eu tava muito interessado em saber também questões de adaptação, como foi essas mudanças, enfim. E uma mudança na adaptação é que o Keep, ele tem irmãos. Uma irmã, no caso. E na série, foda-se ela, nem existe a bicha. Mas voltando para a questão da autoestima do Keep, e toda essa questão é muito importante pro desenvolvimento da história, porque ele aceita coisas por não ter não se valorizar de fato. Dois personagens muito presentes, que no caso é o Scott e a amiga dele, que é a Helena. O Scott, que é literalmente a pessoa com quem ele está se relacionando, diz para o Keep, tipo, não, mas eu não quero que você aceite as coisas do jeito que estão. Eu gostaria que fosse diferente, mas aí o Keep fica, não. Tudo bem. Eu acho que a partir de agora, a próxima atualização, eu vou ter que ser mais breve e falar de uma forma mais enigmática para não dar spoiler, porque eu acho que até aqui não é tanto spoiler assim. E também tivemos menção ao querido Ilya Rozanov. Ele é um personagem que, até onde eu sei, ele aparece em todos os livros da série Game Changer. E eu não sei se outros personagens de outros livros aparecem nesse. Eu sinto que sim, porque tem um Bennett aqui que foi mencionado, mas eu não sei se é tipo de outra série, é um nome só comum, sabe? Tô nessa dúvida. E uma coisa sobre o audiolivro em si é que eu não tô gostando muito da voz que o ator escolheu pro Keep, porque pra mim o Keep não tem a voz mais grossa que o Scott. Isso me pega um pouco. E também muito engraçado a questão do casting, porque o Keep, ele é uma pessoa malhada, mas ele não é tão malhado quanto o Scott. Só que na série, quem é mais malhado? Exatamente, o Keep. Enfim, né? Engraçadinho essas coisas. Bom, gente, acho que eu falei até demais, né? Por uma atualização que eu ia falar quase nada. Mas até a próxima atualização. Espero que eu consiga ser mais conciso nas minhas palavras e pensamentos. Tchau. Oi, vlog. Então, gente, cheguei em 49% ontem antes de dormir aí no último take que eu gravei. Eu só não li mais porque eu pensei, cara, se eu não atualizar, eu vou ler além. E aí eu não vou vir atualizar, igual eu já não tava fazendo. Então, bora falar. A gente tá num momento ainda ok da história. Tipo, eu reassisti o capítulo deles esses dias. Daí eu tô com algumas coisas mais frescas. Mas é só porque eu queria entender a timeline. Porque é óbvio que assim, porque a gente só tem um capítulo deles na série, as coisas são mais corridas, né? Daí eu não sei porque na minha cabeça as coisas também serão mais corridas no livro, que não faz sentido algum. Então eu acho que tá zero corrido. Eu acho que tá caminhando assim. Eles acabaram de trocar Eu Te Amos. Então estamos em um ponto importante da história. Tá acontecendo, né? Várias coisas durante o livro que eu nem sabia que acontecia. O cara sendo lá expulso
do time, outro sendo draftado e tal, coisas assim. Mas eu tô super curiosa pra ver como que vai ser a parte do término deles ali, né, que tem aquela festa do Kip e tal. Porque se eu não me engano, o Kip ainda nem chamou ele pra festa. E aí outra coisa, gente, ele não é filho de pais do mundo do hóquei nesse livro, porque ele só fala da mãe dele, só que aí no episódio ele fala claramente que ele era filho de 2 treinadores de hóquei e que esse é um dos motivos do porquê ele conseguiu uma bolsa de estudos e tal, e conseguiu, tipo, jogar hóquei profissionalmente, né, se tornar o que ele se tornou. E aí eu, tipo, não entendi. Porque aqui, até então, ele só fala da mãe, fala que eles cresceram pobres e tal, que ela morreu. Aí vocês. Fala que ela morreu. Mas, tipo, não faz nenhuma menção a ela ser alguma coisa no mundo do hóquei, e nem fala do pai. Anyways, sobre a leitura em si, estou gostando. Tá sendo bem divertido ler a história deles dois. E, novamente, eu acho o Kip muito fofo, gente. Eu adoro ele. Adoro também os amigos dele. Eu adoro tudo no mundinho Kip. Ah, e ainda tem todo o bagulho do emprego do Kip pra acontecer também, gente. Ele ainda não contou pro Scott que ele tá tentando esse emprego. E aí dá muita dó também, gente, porque ele se bota muito pra baixo, esse coitado desse Kip. Eu me identifico muito com ele, velho. Cada 3 páginas ele fica assim, ai, nem vou falar isso pro Scott porque ele é um rico dono de não sei o que lá, uma carreira incrível e eu querendo trabalhar numa galeria. Tipo, amor, bota sua autoestima mais um pouquinho, sabe? Dá muita dó, gente. Eu queria ser amiga dele, juro. E é isso que eu tenho pra falar, pessoal. Irei ler. Beijos. Gente, gravei imagens lá no parque, mas eu nem escutei o audiolivro, viu? Fiquei escutando música mesmo. Mas estou aqui, ó, de volta no meu crochê. E vou escutar. So cute! So cute! Vou contar pra vocês que eu estou sofrendo umas sensações. O Vitor tá bem mais pra trás que eu na leitura, desde o início do vlog, né? Mas eu tô em 70% já, mas eu não posso falar sobre, porque a gente combinou que do 70% pra frente a gente ia, tipo, falar juntos, né? Que vai ser o último take. E eu estou só esperando ele chegar logo nessa porcaria desse 70%, porque, gente, rolou a bendita da briga entre os dois e eu tô tipo, meu Deus. E eu tava ouvindo, né, e eu tava lavando louça enquanto eu tava ouvindo, e minha irmã tava comigo e ela ficava tipo assim, meu Deus, a DR. E aí, a hora que terminou a briga deles, eu pausei pra ficar pensando sobre, tipo, o que tinha acontecido. E aí, minha irmã, a gente começou a discutir quem a gente achava que tava certo e quem tava errado, mas, na minha opinião, everyone has a point. Os dois estavam certos e errados. Simples assim pra mim. Mas, nossa, eu fiquei meio, sabe, assim. Vejo a hora de terminar esse livro, gente. Eu estou adorando. Oi, gente. Cheguei em 75% da história. Agora eu não posso falar muitas coisas, porque se eu for falar exatamente o que tá acontecendo, é considerado spoiler, né? Mas o que eu posso dizer é que a partir da metade do livro, muita coisa muda da adaptação. Eu lembrava que tinha mudado algumas coisas, mas não lembrava que era tanta coisa assim. São alguns detalhes que eu acho que fizeram falta pra mim. Faz tempo que eu não vejo a série, eu acho que eu vi uma vez só o episódio do Scott e do Kip. Então, sinceramente, eu não tô sabendo lembrar agora de cabeça. Mas eu tava escutando aqui o audiolivro enquanto eu fazia o crochê. Agora eu vou tentar falar de uma forma que não dê spoiler. Existe toda uma questão no relacionamento do Scott e do Kip, que é um grande elefante na relação. Tipo, é uma coisa que ocupa muito espaço, é uma coisa que tá ali presente, mas eles meio que não falam, não conversam sobre isso. E o Kip, ele é um personagem que ele pensa muito, tipo, muito mesmo. Tanto que o livro, ele é em terceira pessoa, mas a gente tem acesso a pensamentos do Kip. Não, o Kip pensou isso. Não. É tipo narração em terceira pessoa, aí quebra a linha, pensamento do Kip, volta à narração. Eu sinto que o Kip é muito o protagonista do livro, sabe? Apesar de ser tudo em terceira pessoa e tudo mais, eu sinto que a gente acompanha muito mais o Kip do que o Scott. Mas eu gostaria de ver um pouco mais do pensamento dos dois. A gente tem acesso aos pensamentos, mas eu acho que eu gostaria que tivesse mais em momentos de conflito. Momentos que não está tudo tão tranquilo, tudo tão como a vida é deliciosa, sabe? E esse grande elefante, ele vai crescendo ali na cabeça do Kip. E pra mim não faz muito sentido isso ter acontecido. Tipo, eu entendo de onde o Kip vem, de onde vieram esses pensamentos e por que se tornou realmente uma questão. Porque realmente é uma questão. Entretanto, desde o começo, o Scott foi muito honesto
Tipo, sei lá, eu queria muito, tipo, agora estar acompanhando a reação da Má pra saber o que ela pensa sobre isso. Porque pra mim, eu tô muito mais do lado do Scott do que do Kip nessa situação. E aí eu tô tipo, gente, Kip, você tá se passando, entendeu? PS, o livro se passa num tempo de, tipo, 3 meses. 3 meses, gente, é tipo pouquíssimo tempo. E assim, eu entendo que depois de um mês ele já pediu pro Kip morar na casa dele, basicamente, sabe? Tipo, eu entendo que pra eles foi um nível super acelerado ali de relacionamento. Mas ainda assim, né, gente? Tipo, Mori, vamos com calma. Tenho certeza que eu e a Magi vai conversar sobre todo o livro, assim, no final do vídeo. Ou em outro vídeo, agora eu não tenho tanta certeza como ficou decidido isso. Estou gostando. E aí, agora que eu parei em 75, eu tô tipo, gente, faltam 25. Eu lembro que eu gostei do final, mas eu acho que o final, pra mim, na primeira leitura, foi uma coisa super rápida, assim, que eu não absorvi tanto. Estou gostando mais dessa vez do que da primeira. Acho que eu já até falei aqui, mas eu sinto que dessa vez eu estou desfrutando mais da história. Parece? Tipo, parece que eu tô entrando um pouco mais na história porque não tem a questão da série. Porque eu acho que quando a série tava saindo, que foi quando eu li, eu fiquei tipo, ai não, eu preciso saber como termina, sabe? Tipo, eu tava muito afobado, eu acho que não tive muito tempo de apreciar a leitura. Faz sentido? Enfim, até a última atualização, final do vlog. Oi, gente. Oi, gente! Fala! Gente, então, nós viemos falar pra vocês, com vocês no caso, dos 75% pra frente. Tem algo a dizer? Não. Posso ir falando? Pode Então tá bom. falar, amor. A gente tá com o virada do jogo. O meu caiu os brindes. Mas seria de bom tom a gente mostrar pra vocês também Vamos mostrar os os brindezinhos, né? Vamos lá. Gente, babado, 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 babado. Lindo, lindo, perfeito. Cena emocionante, né? Por si só. Você tá me cobrindo? Ele é meio transparente também. Porque é pra você fazer aquilo de botar na página, né? É? Sim. Ah. Existia uma moda pra isso antes. Marcar páginas, que vem com uma frase deles também atrás. Fofíssimo. E daí, gente, 2 adesivos. Que pra quem já assistiu a série ou leu... Vai entender. Essa é só entender. entendedores entenderão. Enfim, gente, simbora. Não, assim, eu queria começar já falando que as capas brasileiras esmurram as capas gringas. Porque o desenho dos personagens é muito lindo. E se você for ver, a capa gringa não chega nem perto, gente, desse trabalho aqui. E eu gosto muito também da contracapa. Tanto desse, tanto do de Rivalidade Ardente. Eu acho que os detalhes são muito fofos. A arte em si, tipo assim, a composição dos personagens e tudo mais, é basicamente igual, só que eu acho que traz mais vida, né? Parece que o desenho, ele é muito mais sutil, assim. Tipo, o que eu sinto no outro desenho é que é uma coisa meio grossa, meio... Chapadona, né? Exato. Aqui a gente tem até um jogo de cores, assim, tipo, de iluminação do desenho, que é muito mais bonito, sabe? Tipo, traz uma leveza, eu diria, pra capa. É um dos motivos porque eu acho que eu mais gostei dessa edição. Eu acho que a Alt arrasou na hora de escolher a Mika pra fazer essas artes aqui, gente, tá? Ficaram lindíssimas. O Vitor tá só assim, né? Eu não tô agora com o Rivalidade Ardente, mas Nem ele fica eu. muito bonito um do lado do outro, assim. Ah, sim. Se Mas é só junta, muito assim. bonita uma do É. lado da outra, sabe? É isso, Sim. tipo... Tá, enfim, gente. Bora então falar sobre Bora. o livro em si. A gente não vai falar com spoilers aqui, porque é pra vocês terem vontade de ir ler. E o livro, ele já foi publicado aqui agora, tá? Então, o vídeo já está saindo com o livro em si publicado. O que você achou do livro? Eu gostei muito, eu já tinha lido, né, como vocês já sabem. Mas eu senti que é um livro que sobreviveu muito à releitura. Eu sinto que eu gostei muito mais dessa vez do que da primeira vez. Eu sinto que dessa vez eu consegui entrar muito mais no romance, muito mais na história deles em si. Acho que eu fiquei muito mais preso dessa vez. Com o risco de soar repetitiva, queria falar que, assim, o meu primeiro contato com eles foi com a série, né? E não foi um contato muito bom, assim, porque eu só queria saber do Ilha e do Shane. Quando chegou 2 caras que eu não conhecia direito, numa série que a gente tem poucos episódios, eu fiquei muito nervosa, gente. Eu não tinha tanta vontade de ler os outros livros. Eu era muito interessada na história do Ilha e do Shane. Mas por causa do Vitor, né, a gente, tipo, teve essa ideia de fazer isso aqui em conjunto. E daí eu fui ler. E foi uma surpresa muito boa, principalmente pra mim por causa do Kip. Eu me identifico muito com ele. Eu sou ele, tá? Eu amo ele.
pensando aqui em todas as características do Kip, Na- se é uma coisa positiva ou negativa, né? Na minha Poli? parte do vlog eu falo, Kip, eu te entendo sobre morar numa cidade grande, não ter dinheiro. O que mais que eu falei? Acho que eu falei especificamente isso. Ser emocionada também? Então, eu também falei isso na minha parte, mas eu cortei. Porque eu comecei a contar uma história minha e do Lúcio, e aí eu falei assim, não quero que as pessoas saibam disso. Eles conversam uma vez, assim, e aí ele fica tão obcecado, Kip, que ele, tipo, vê tudo, assim. Ele começa a ver jogo, do nada. Ele não é uma pessoa que assiste os jogos e tal. E aí ele começa a ler matéria sobre o Scott e tudo mais. Eu achei muito engraçado, porque assim, quando eu comecei a falar com meu namorado, eu também, tipo, fui atrás dele em todos os lugares, tipo, no Spotify, coisa assim. E, tipo... Sabe, eu nunca tinha falado com ele. Assim, eu nem sabia o que ia acontecer, mas eu fui atrás. Aí eu me identifiquei muito com esse lado dele. Ainda mais porque quando as pessoas ao redor dele falavam assim, ai, você tá apaixonadinho por ele, ele falava, gente, não. E aí, quando falavam assim, eu acho que ele tá apaixonadinho por você, ele falava, gente, não. Mas aí, com ele mesmo, ele falava assim, certeza que o Scott me quer. E aí eu falava, gente, sou ele, sou ele. Então eu adoro o Kip. Pra mim, ele foi uma grande surpresa, assim, porque eu acho que, como a série também a gente só tem um episódio, a gente não conhece direito os dois, né? A gente sabe mais da história de amor deles do que eles como pessoas. E eu acho que com esse livro foi possível entender mais do Kip do que do Scott, mas eu amei muito conhecer o Kip. E eu achei ele top personagens mais fofos, assim, do mundo. Adorei seguir as coisas no ponto de vista dele também. Uma coisa que eu gostei bastante do livro é que ele é muito clichê. E eu sou muito fã de clichês. Então, eu gosto muito disso, deles terem se encontrado, tipo, de um jeito, sabe, super romântico. Que, a pessoa foi no seu trabalho e aí você tava apaixonado. Uma coisa que eu também falei é que eu gosto do fato de que só um deles é do mundo do hóquei, já que a gente, no outro livro, a gente tinha 2 personagens do mundo do hóquei. E é um fator predominante nos livros dela, não? Sim. Até então, o outro livro que eu tinha lido eram 2 pessoas dentro do mundo do hóquei. Tá. E aí eu queria ver, tipo assim, como que ia ser com uma só sendo do mundo do hóquei, porque eu acho que isso muda totalmente a dinâmica deles. Numa história em que a gente tem um personagem que também não pode se assumir e tal, por ele estar inserido nesse mundo do hóquei, como que a pessoa que não está inserida no mundo do hóquei, então ela não necessariamente passa pelas coisas na pele dela, entende e compreende isso, sabe? Sim, sim. Tipo, ele não querer que é ser uma assumido. grande questão também na história, né? Exato, e aí, assim, eu queria ver exatamente isso, porque no Ilha e no Shane, a gente sabe muito bem por quê. Os dois entendem muito por que um do outro, porque os dois sentem na pele. Agora aqui a gente é uma pessoa que não sente essa Sim, pressão, sim, não exato. sabe o que é ser uma pessoa dentro da NHL. Então, tipo, eu acho que é isso que me pegava também. Se você gostou do episódio deles da série e você sentiu, tipo, que gostaria de entender mais da história deles, o livro é uma ótima... Na verdade, é o único caminho que você tem pra descobrir mais da história. Porque eu acho que tem algumas coisas que foram cortadas da série que... Nossa, sim. Da história de amor dos dois, faz muita diferença você saber. E eu acho também que o tom que termina o episódio deles é muito diferente do que realmente acontece aqui. Isso foi algo que eu senti muito, que eu falei, eu tinha achismos por causa do episódio, do que ia acontecer pós eu ler até a parte do episódio. Então, termina com a festa do aniversário lá, né, no episódio. E aí, quando eu cheguei pós-festa de aniversário aqui, eu tinha uma impressão do que eu achava que ia acontecer com base no que eu assisti. Então, eu já fui também com alguns achismos que estavam até totalmente errados, e coisas só que a gente interpreta que vai acontecer, né? Então, foi muito legal conhecer por causa disso, porque senão eu só ia ficar sempre pensando, né? O que será que aconteceria depois daquilo? E antes da maldita cena. Eu gostei também muito que, tipo, esse é o primeiro livro da série, né? A maioria das pessoas deve ter conhecido muito pela série e não pelos livros em si. Vou meio que voltar um pouco pra trás e entender um pouco mais do terreno que tornou a história de rivalidade ardente possível. Acho que dá, tipo, mais profundidade. Eita! Dá mais profundidade pra esse universo, sabe? Eita, Isha! Tô tentando falar, tá me silenciando. Segurei. Eu acho que ter lido já o Rivalidade Ardente e agora reler o Virado de Jogo me dá mais vontade de ler o restante dos livros, sabe? Entender mais do universo e tudo mais. Até porque no The Long Game, né? Que é, no caso, o último livro lançado até agora da série. Tipo, tem personagens que você conhece que já tem o seu próprio livro. Ah, sim, então, isso é muito legal, porque também eu acho que o Scott, pra mim, ele é um... Começou. É que Verdade, eu não sou a maior fã do Scott, porque eu acho, ele, na minha visão, assim, ele parece um grandíssimo de um robô. Mas eu sei que esse foi o intuito da autora, sabe? Ele é pra ser essa pessoa. E aí eu acho que eu só terminei o livro, tipo, ainda com a mesma impressão dele. Tipo, não virou uma pessoa, um humano na minha cabeça. tá. Mas tem uma cena muito, muito, muito linda do Scott no livro que me deixa muito triste que não foi passado na série. Então, tipo, só por isso, pra mim, vocês já tem que ler. Até porque também a gente tem um pouco de... Não diria spoiler, mas...
vem aí, assim, né, nessa cena sobre os outros livros. Então, eu acho muito legal e eu gosto muito de quando você vai ler um livro que faz parte de uma série, principalmente livros de romance, em que você consegue, com o tempo, você vai percebendo as coisinhas que o autor foi deixando pra você completar a história na cabeça. Então, tipo, um comentáriozinho ou outro, igual quando o Ilha aparece aqui, é tipo, a cena Ilha e Scott aqui é linda também, vocês têm que ler por causa disso. Então, aí na série o Ilha fala, né, eu conversei com o Scott. Aí você vai tipo, ué, Em que momento? No livro, então você tem que ler pra ver isso. Sim. É isso, assim, são certos momentos que tornam, pra mim, o universo muito real. É engraçado pensar que ela escreveu esse primeiro livro e aí depois escreveu Rivalidade Ardente. Tipo, Eu fico pensando na minha muito... cabeça é muito contrário. Não, e eu fico pensando muito em ela ter feito essa história que é mais fofa, ela é mais, tipo, redondinha. Pra ela, tipo, pensar em escrever o Will Shane, que é muito mais... assim, sabe? Sim. É uma história muito mais tensa, eu diria, assim. Tipo, Tá, por sim, ser os dois sim. do mundo do rock, tipo, é algo que... Quanto que esse daqui é um clichê, aquele pra mim ele quebra um pouquinho por... Sim, com Entende? certeza, com certeza. Então, eu acho muito curioso como deve ter sido esse processo criativo dela, né? De escrever esse livro e depois Sim. ir pro Rivalidade Ardente. É um must read, gente. E, aliás, assim, eu aproveitaria pra ler agora. Eles ainda vão gravar a segunda temporada. Porque aí você vai ficar com um gostinho do mundo até sair. E a Out já traz também, né? Os outros livros pra gente. Sim. E depois desse livro aqui sai o último livro. Não. O terceiro, mas ele não é terceiro. Tá difícil. Mas a mensagem que a gente quer passar é que esse daqui é o segundo livro publicado pela Out, mas é o primeiro na ordem de lançamentos Rivalidade Ardente é o segundo. E aí o terceiro na ordem de lançamento. Eu não pela sei como vai ser Out o nome. no Brasil. Acho que eles ainda não soltaram, mas É o desceu o The The Long Long Game. Game. É o segundo livro da história do Ilha e do Shane. Tipo assim, eu acho que vale muito a pena ler esse daqui. Até pra entender realmente a história do Shane e do Ilha. Pra... E porque também, se você é da série, não vai ter mais Kip e Scott na série. Assim, não vai ter episódio deles. Talvez eles apareçam. Não, ali, deve aparecer, mas não vai né? ter outro episódio deles. Vocês não vão saber o que acontece de fato na história deles se você não ler. Sim. Você vai precisar ler pra conhecer essas coisas. Então, é pra dar essa imersão mesmo, eu diria, no mundinho Game Changer. Ah, eu adorei reler esse livro. Muito obrigado, Out. Obrigada, Alt, por patrocinar esse vídeo. Nós amamos. E essa edição está a coisa mais linda. Vocês arrasaram muito. E nós estamos muito ansiosos, de verdade, pra ver os próximos livros. Eu tenho certeza que vai ser uma capa mais bonita do que a outra. Sim. E, gente, juro. Pra mim é muito uma série que eu vou querer ter todos os livros, Ai, sabe? sim, porque porque a vai capa ficar vai ser lindo, muito é. linda também. Vai ficar lindo, todos Sim. juntinhos. Ai, Eu tô gente. super ansiosa. Sim. É isso, gente. Até o próximo vídeo. Beijos, tchau.